Amém e amém. Toma o teu lugar, no nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deveria o modelo do Senhor nos ofender? Quando dizemos que nós somos a casa do Senhor, somos o povo que lhe adora em espírito e verdade, poderia isso nos ofender? A menos que a gente não quisesse lhe receber. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Eu quando ouço pessoas falarem tão mal de Deus, falarem tão mal da igreja, desprezarem a igreja da maneira que a desprezam, não tem como não ficar revoltado quando eu vejo falsos irmãos dentro da igreja. Porque eu sei que é por causa dessas coisas que somos difamados lá fora. Mas isso não por causa da nossa fama, mas pelo facto de que Deus será desprezado por coisas do gênero. Com o ouviu de ladrões, ele disse: vocês transformaram minha casa, que deveria ser chamada casa de oração pelas nações, pelas etnias, os povos, fizestes dela casa de ladrões, com o ouviu de ladrões. Expliquei há dias a razão pela qual Jesus expulsou os cambistas. Quando você tem a habilidade de Deus falar contigo e você entender o que Ele não disse, malignamente assim desprezamos o Senhor. Estão a falar contigo uma coisa, mas você entende outra. Significa que você não quis entender, você não quis ouvir. Quando Ele disse que ouviu de ladrões, você entendeu logo: olha, não, eles estavam a fazer negócio dentro da igreja. Quer dizer, o próprio grupo dos ladrões é que ainda dizem: não, olha, os pastores estão a fazer negócio. Não, os ladrões são aqueles que vinham dizendo: nós podemos agir no mundo e pecar como quisermos, e depois aqui levantamos nossas mãos, aleluia, glória a Deus. Mentira. Quer dizer, o próprio que destrói a igreja é que acusa quem edifica. Quando eu digo estragaram a igreja, é por essas razões. Estragaram a igreja. Os falsos profetas, que são aqueles que não se esvaziam de si mesmos, não passam pela porta, antes querem pular as janelas, dizem que quem prega a verdade é que são os falsos profetas. Onde dentro da igreja? Estragaram a igreja. Mas há anos eu tenho profetizado o que eu ouço: devolvam-me a minha igreja. Devolvam-me a minha igreja. Muito pastor, as portas dele vão fechar. Porque Deus vai tirar aquele povo, vai entregar onde tem zelo. Eles vão pensar que é o diabo que lhes atacou. Não é. É o dono da igreja. Eu estou a te dizer, ouça. Muita esposa será tirada e será dado o lugar dela a outra mulher. Muito homem, ele será tirado o lugar dele e será dado a outro homem. Mas você vai dizer: isso não é de Deus, que ajuntou, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Se fie nessas coisas arrogantemente, e você descobrirá que Deus ainda fala. Se fie dessa maneira maligna, e você verá que Deus fala. Se fie nisso. Em tempos atrás, o Senhor me visitou e Deus me deu uma palavra estranha para um grande ministério. Grande. Estou a dizer grande, estou a dizer só para você entender, só o segundo maior da Europa. E a palavra que Deus me mandou para eles foi só lhes dizer: Deus está a enviar trabalhadores e vocês rejeitam os trabalhadores. E foi literalmente isso que eu estou a falar para vocês hoje nessa manhã. À medida que os trabalhadores estavam a entrar, os que estavam dentro afastavam os trabalhadores. Então, o que eu estou a tentar te mostrar é que o Senhor, quando nós buscamos Ele: Senhor, essa casa é tua casa. E é assim, você vai se identificar logo nesse ponto que eu estou a dizer. Você busca o Senhor, você diz: Senhor, eu tenho-me aqui e usa-me.
E logo a seguir, Deus usa-me, parece que caos vem, né? Já aconteceu isso? Você diz, Senhor, usa-me, parece que caos vem. É porque você não sabe perseverar no Senhor. Aquele caos não é caos porque o diabo está a fazer. É Deus a te mostrar. É Deus a te dizer, vê o que está acontecendo. As coisas que eu te ensino são as coisas que eu entendi. São as coisas que Deus me revelou, ao invés de ficar ofendido. Quando pessoas me disseram, Deus não vai te usar. Quando pessoas me disseram, se você continuar a orar contra o valente, você vai ser expulso da escola bíblica. Ao invés de eu ficar ofendido com a igreja, ficar ofendido com os da igreja, ficar ofendido com o Senhor pega nessas nossas experiências e nessas experiências Ele te diz, é assim que fazem comigo. Por isso é que eu te digo, queridos amigos, quando você ouve essas mensagens, seja maduro ao ponto de não aceitar ouvir mais isso. Quando você ouve essas mensagens, você que sofre, vem aqui. Se você algum dia corta a tua língua, se necessário for, para não falar mais isso. É demoníaco. Isso é simplesmente alguém que não viu Cristo. Não tem mais nada para falar, vai falar qualquer coisa. Quem não sofre? Agora, quando nós vemos Jó no sofrimento dele, o modelo de Jó a sofrer, era para que nós pudéssemos, Deus nos mostrar como Ele quer nos mostrar. Então, naquilo que é tua luta, aquilo que é teu sofrimento, Deus está a falar contigo. Porque não existe uma luta tua, um sofrimento teu que não seja primeiro dele. E Ele quer te mostrar, vê. Quando Ele te diz quem irá por mim, Ele primeiro disse isso a Isaías, porque que Deus lhe mostrou o trono dele, que é fundado em justiça, em juízo, lhe mostrou a glória dele. E então Ele perguntou, agora que me vês, quem irá por nós? Muitos estão a ser enviados sem eles terem visto o modelo. É lógico que vai ser isso. Lembra aquilo que eu falei naquele dia do que pregou emotivamente sobre o cabo da nau? Ele estava a entender que o cabo da nau, a nau é uma embarcação. Então, como não estava a soltar o cabo, então ele entendeu que o cabo da nau é alguém que estava a ser, alguém que não largou. E o pior não é isso, é que essas mensagens, você esperaria que o povo genuíno, o povo de Deus, não se levaria por essas coisas. Mas você está vendo, eles gostam, aleluia. E você se pergunta, mas qual é o Deus que eles dizem que entenderam? O outro que pegou na guitarra, começou emotivamente, as luzes apagaram, ele diz, aleluia. Quero dizer uma coisa, irmão, quero dizer uma coisa. Eu estou a imaginar o chicote que está a vir aí. Ele diz, eu quero te dizer uma coisa, irmão. Você acha que você foi convidado pelo teu amigo, por alguém, teu familiar que te trouxe aqui? Quero te falar uma coisa, o Espírito Santo te enganou. O Espírito Santo usou isso que é para ter... Ai meu Deus, o Espírito ele é santo, ele não é de engano. O Espírito de Deus não pode enganar, isso é blasfêmia. Quando você coloca os porcos aqui, vai sair bacon. Não pode. Mas nos dias de hoje, a nossa indiferença a Ele faz com que a gente olhe isso. Todos erram. E eu me lembro naquele dia, eu estava aqui assim, na lateral. E eu, como não tinha autoridade máxima ali, eu só perguntei, só disse, me dão só uma palavra, vou lhe arrancar dali. Nem que eu desligo o microfone dele. Eu só estava à espera, me digam só algo. Assim também hoje, como eu não tenho autoridade máxima, eu só estou à espera que Deus me libere para fazer o que... Se Ele me diz arranca, eu vou arrancar. É muito lixo, manos. Eu não sei, desculpa, eu não sei se vocês estão a me entender. Eu não... Vamos nos entender nessa manhã. Vamos nos entender. Amém? Vamos nos entender. Repita só comigo. Existem pessoas a quem Deus se revelou. E existem pessoas dentro da igreja a quem Deus ainda não se revelou. Amém? Amém. Agora, repita só comigo. Existem pessoas que Deus lhes mostrou o que significa o inferno, o que significa a glória, mas existe um povo que não entende nada.
no dia que Deus te revelar, não repete agora, no dia em que Deus te revelar a glória dele e o inferno, você vai entender, você vai dizer, aquele homem era sério. O grande problema é que quando te dizem, você que sofre isso e aquilo, ou te dizem, não, aceita isso e aquilo, espera só. Se você pegar na tua dor, na tua experiência errada, negativa, e for chorar diante de Deus, Senhor, olha isso, certamente ouvirás Deus te mostrar, fizeram assim comigo. E aí vais começar a dar conta que Deus afinal te entende mais do que tu próprio pensas que Ele te entende. Mas Ele depois vai te dizer, agora, quem irá por mim? É lógico, queridos irmãos, de alguém que teve um encontro com Deus e entendeu isso, a linguagem dele não pode ser a mesma. Característica número 1. Qual era o requisito número 1 para alguém no Velho Testamento, em Atos, ser um apóstolo? Qual era? Você sabe qual era? Está aqui, Atos capítulo 1. Se você não sabe isso, amanhã você vai aceitar qualquer outro que chega, se intitula apóstolo. E de apóstolo ele não tem absolutamente senão só o título. Queridos irmãos, você tem que ter mais zelo. Viram aquela notícia de um grupo de estudantes que estudou 4 anos numa faculdade, afinal a faculdade é ilegal? É tua vida espiritual, é a tua vida eterna. O que você está a fazer? Você tem que conhecer as Escrituras para não ser enganado. Olha o que está escrito aqui. Uns acham que o apóstolo é o chefe da igreja, que o escalão mais alto dentro da igreja é apóstolo. Mas você ouviu que o maior no reino é o que serve, não é o que tem título de pastor, apóstolo. Come on. Apóstolo não é o chefe da igreja. Logo, quando alguém considerou o apóstolo o chefe da igreja, desprezou o evangelista, por isso não se ganha almas. O evangelista e o apóstolo estão no mesmo nível. Só que nós fazemos o modelo do mundo dentro da igreja. Eu recebi um grupo de pastores uma vez e tinha um apóstolo, matou uma cobra, calçou logo a seguir a cobra. Eu disse, che, papai, você mostra mesmo. Ele estava... Mas tinha um menino com ele, de camisa, uma t-shirt, que era branca, mas estava castanha, tinha um monte de furos. Eu olhei para o jovem, Deus me disse, ele é o evangelista. Eu disse, ok. E virei-me para o apóstolo e disse, quem é esse jovem? Ele me disse, é meu assistente. Eu disse, apóstolo, como é possível o evangelista ser teu assistente? Como é possível o evangelista ser teu assistente? Filipe assistia Pedro, enquanto Pedro e os apóstolos estavam no ministério da oração e da palavra. Então, eles assistiam como diáconos para cuidarem da obra. Mas em Atos 8, Filipe está como o evangelista, não é mais o diácono. Então, Filipe trabalhou, começou uma obra, e então Pedro veio e fez o papel apostólico. Ele não é assistente de coisa. Parece que não significa absolutamente nada, mas isso só significa que se é assim, então nenhuma alma está a ser tirada do inferno. As igrejas hoje crescem por divisão de uma outra igreja, não por conversão genuína. Então aquilo que nós estamos a falar do caos na cidade de Luanda, está aqui a razão. Está aqui a razão. Tão simples quanto isso. Agora, esse mesmo menino, Deus diz que ele é um evangelista, mas ele era tratado com roubo de identidade. Quando você não sabe quem você é, você vai agir conforme a mentira que te disseram. Conforme és tratado, conforme vais tratar. Então o jovem veio e pediu que eu lhe desse cobertura. Então fui lá até com eles, e quando eu cheguei lá, me apercebi que ele, como era roubado, andava a roubar os outros. O que eu encontrei? Um grupo de mamás
Cada mamá pertencia a uma igreja. E eu dei conta que ele, pela falta de identidade que ele tinha, ele estava a dividir outras igrejas e reunir para dizer, olha, Deus está a me dar povo. E ele precisava, ainda que o Senhor tivesse lhe chamado, precisava de ser instruído. Está aqui os problemas que nós temos. Temos problemas assim. É por isso que o outro saiu da TPA, já é apóstolo. Brincadeira. Não, você não está a entender quem eu sou. Eu não sei se está a entender quem eu sou. Podes achar o contrário. Mas talvez houve um programa na rádio em que houve um pastor que disse, esse pastor que disse que o sangue de Jesus é o vermelho da bandeira do MPLA. Ouvi-lhe confrontar, esse pastor fui eu. Eu não vou permitir almas irem para o inferno por causa de um falso que ninguém consegue lhe repreender. Não podemos admitir esses escândalos dentro da igreja. Se você ama o teu Deus, cadê o teu zelo? Aí você entende o que eu estou a te dizer. O desprezo ao Senhor começa na sua casa. Depois de eu ter visto o inferno, depois de Deus ter se revelado a mim, não tenho como ficar calado a ver as almas a irem para o inferno. Ok, Jesus já venceu, né? O diabo é fácil de derrubar. Foi Jesus quem o fez. Mas as pessoas não estão a ir para o inferno porque Jesus não fez, porque o diabo não foi derrotado. As pessoas estão a ir para o inferno porque a igreja se tornou um escândalo. E é só isso. Você tem família que está a ir para o inferno porque tem alguém aqui dentro, não é aqui na sala, mas dentro da igreja, que se torna um escândalo. E vocês sabem disso. E isso não te incomoda. Vamos lá. Você leva a tua família para o hospital e ele morre porque o enfermeiro estava assistindo novela. Já consegues interagir comigo, né? Está a ver a nossa indiferença? Está a ver a nossa indiferença? Não te mexe, né? Quer dizer, você vai levar a tua família para ser maltratado no hospital porque alguém está assistindo novela. E depois você vai dizer, não, o sistema de saúde em Angola... Não, são as pessoas. O problema não é a palavra, o problema não é a igreja, são as pessoas que estão lá dentro. A partir do momento que você começar a entender que isso não é arrogância, ou também que não és humilde concordando com o erro, amém? Então saberás que as coisas são como elas são, amém? Atos capítulo 1, glória a Deus. Atos capítulo 1, eu vou só ler para ti, não precisa de abrir. Atos capítulo 1. Glória a Deus. Atos capítulo 1. Diz assim: naqueles dias Pedro, levantando-se no meio dos discípulos, disse à multidão de quase 120 pessoas: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Este adquiriu um campo com o ganho da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ok. Notório todos os que habitaram em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito que fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Veja, é necessário, pois que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Amém? O 12º apóstolo, que foi para substituir Judas, foi com que requisito? Alguém que tenha visto o Senhor. Por quê? Porque esse que viu sabe qual é o modelo, sabe qual é o padrão. Se alguém não teve a revelação, ele vai fazer qualquer coisa. Houve um jovem, uma vez foi pregar numa igreja, ele começou, só já no amém, ele já estava assim, aleluia, 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 aleluia. E você vai pensar, não, está nervoso. Está nervoso? Ou não tem o Espírito de Deus? Está nervoso?
Não é nada nervosismo, é mesmo falta do Espírito de Deus. Ele começou a suar, ele começou a transpirar. Ele disse, misericórdia, irmão. Começou a dizer, misericórdia, irmão. Ora aí, ora aí. Ora por mim, irmão, ora por mim nessa hora. Onde tem pessoas sérias, começaram mesmo a orar. Apareceu uma mais velha que estava ali no fundo, começou a orar. De repente, aquela mais velha começou a falar profeticamente. Assim te diz o Senhor, fui eu que te chamei, mas não estás preparado, senta. E não era brincadeira, ele sentou logo. É exatamente isso, queridos irmãos. Por isso é que eu te digo, sou muito grato ao Senhor por ter me dado homens que me treinaram, me instruíram, para eu não chegar aqui e à custa da tua vida, da tua santidade, da tua salvação, eu aparecer, mas vocês desviados de Deus. Por que Moisés matou um homem? Porque ele ainda não tinha visto Deus. Qual é a característica de um homem que Deus quer enviar? Um homem que tenha visto Deus, a quem Deus se tenha revelado. Moisés entendeu que ele era hebreu e então no zelo matou um homem. 40 anos depois, Moisés viu, fogo, mas não está a queimar, como então esse mano? Voltou, que é isso? E então lhe foi dito, eu sou Deus do teu pai Abraão, Isaac e Jacó, tira as tuas sandálias, porque eu desci para te enviar. Qual foi o primeiro requisito que Deus usou para lhe enviar? Apareceu a ele. O grande problema, queridos irmãos, você hoje dá atenção e ouvidos a quem não viu Deus. Qualquer bêbado pode falar de Deus. Qualquer louco pode falar de Deus. Qualquer ímpio pode falar de Deus. Mas você vai dizer, não julga. Não julga. Não é questão de julgar, é questão de discernir. Queridos irmãos, Moisés matou um homem, assim como se você não vir Deus, você vai matar espiritualmente alguém. E matar é o quê? Morto o quê? Afastá-lo da vida. Muitos hoje estão a ser afastados de Deus, afastados da vida que há em Deus. Por quê? Porque alguém não foi preparado. Todos os que trabalham comigo têm a liberdade de sentar e aprender comigo. Têm a liberdade de pregar. Se ele falar qualquer coisa, eu vou lá apertar. O que você disse? Eu não te instruí isso. Como é que você falou isso? Mas nos dias de hoje ele vai ser rebelde, vai abrir igreja e vai fazer vítimas lá fora que não vai entender o que é que ele fez. Pode ser que Deus tenha lhe chamado, mas o facto de Deus te chamar implica que Deus chamou para lhe representar, não para representar Satanás, que é afastar pessoas de Deus. Então, queridos irmãos, diminua eu e cresça o Senhor significa que a tua opinião, você tenha que morrer para ela, você tenha que deitar fora a tua opinião arrogante, porque, não, eu acho que o pastor assim, assim. Sabe, é isso que estragou a igreja. É isso que estragou a igreja. É isso que estragou a igreja. Está frio hoje? Espera só você apanhar o sol do Bengo. Você vai se lembrar dessa ar-condicionado. Poças. E você beber água fresca no calor. Você vai abençoar o homem que inventou geleira. Se eu não sei qual é o nome dele, mas ele já morreu, abençoa a família dele. Ele visita o homem que inventou a condicionado. O Senhor lhe abençoa. Quando você começar a entender o valor das coisas. Então, parar de ser arrogante. Porque, queridos irmãos, Simão o mago, em Samaria, dizia ser grande pessoa, que ele era o poder de Deus. E o povo seguia aquelas artes mágicas porque pensava, não, esse é o poder de Deus. Quando Filipe chegou, nem era o apóstolo, era só o diácono. Você entende isso? O dito grande poder de Deus foi exposto como fraudulento. Quando luz vem, as trevas são expostas como sendo fraudulentas. Deus te chamou para não se conformar com o padrão desse mundo. Queridos irmãos, Deus te chamou para você não se conformar com um padrão que Ele não revelou. Para nós uma pregação qualquer chega, tá bom. Eu quando ouço assim, apareça, então como é que eu não vi este porquê então? Eu vou logo perguntar, se é a tua vontade de aparecer, como é que eu então eu comento zambiame, como é? Se eu chegar e dizer, aleluia, Deus vai aparecer aqui, mano, é melhor ter a certeza que Ele vai aparecer. Então você cria todas as condições para Ele aparecer. Você entendeu que nós estamos a falar, igreja?
Senão corremos o risco de sermos vistos como impostores. Vocês estão a entender o que nós estamos a falar? Esse menino que veio do evangelista que eu te falei, ficou 3 horas a ministrar ao povo. Fui convidado, só estou quieto a observar. Ele girava a cabeça das mamás, porque as mamás estavam a sentir que esse menino é inspirado, pô, esse menino é de Deus, não é como os outros que ficam a fumar, não é como os outros, não, esse menino gosta mesmo de orar. Nós temos muitos problemas, sem elas saberem que está escrito sobre elas, aprendem sempre e nunca alcançam o conhecimento da verdade. Se são levadas por homens que entram fraudulosamente nas casas. Ela não estava a entender que ela está a ser vítima. Ela lhe girou Angola e Cuba, lhe girou Guatemala e Congo, veio, foi Marte, veio, encontrou Neptuno, Júpiter e os outros planetas que ainda não descobriram. E eu cheguei e disse, pá, irmão, depois tem mesmo um rádio com os louvores, e ele, em nome de Jesus, disse, irmão, sei que sou convidado, mas posso? Ele disse, amém, pastor. Ele que estava a girar a cabeça da senhora. Depois disso, você tem que orar pelo pescoço. Às vezes você se pergunta por que nós filmamos. Porque há coisas que a gente fala, se você não vê, você não vai acreditar. A pensar que nós estamos a especular. Ele disse, não, pastor, pode. Tirei então a mão dele da cabeça da senhora que estava a lhe doer. Fiz só assim. A senhora caiu. Bum! Ele me olhou. As mamás que olharam falaram, esse pai afinal não anda a orar bem. Olharam assim, lhe olharam. Então eu preguei. O irmão só está falando, amém. Então marcamos uma reunião para o dia seguinte. No dia seguinte, quando eu fui lá, ele se trancou em casa. Nós lá fora, irmão, estamos aqui há 3 horas à espera. Estou a vir, pastor, estou a vir. Nós ouvimos a voz dele lá dentro. É o que vai acontecer, igreja. Quando Jesus veio, havia muitos que se tinham dito serem o Cristo. O conselho de Gamaliel foi, antes dele, vieram outros que se disseram ser o Cristo. Há uma música que é coisa, Let the real Eminem please stand up. Que o verdadeiro Eminem apareça. Por quê? Porque todos depois do Eminem, todos começaram a pintar o cabelo como em loiro. Até em Angola tem Eminem. Amém? Até em Luanda tem Eminem. Aliás, eu vi um grupo de jovens que eu acho que vocês veem essas coisas mais do que eu. Tem um grupo de jovens que decidiram ser um repista, eles andam assim. São 3. Ele está a imitar que o toque dos repistas no palco. Esse não está a lado nenhum. Você que está aí no Kazenga, vai chegar quando assim? Hã? Em Angola nós temos um papel, às vezes não damos conta. Quem são as pessoas famosas em Angola? Presta atenção que você está a ouvir. Lembra do tio Saldo? Todos conhecem. Como é que vocês... É ridículo. Uma pessoa que pegou saldo, fez sandália, fez calça, fez... não, todos saldo aqui, não usei nenhum. E nós com isso. A fama dele é que ele se vestia com saldo da Unitel. Quer dizer, quando você não tem o genuíno e o real, o ridículo se torna importante. Você está a gastar a tua vida com coisas fúteis. Se formos buscar o Senhor, é melhor mesmo que seja o Senhor. A Edina Bala leu num cartaz, Jesus é o mesmo hoje, ontem, é o mesmo de ontem, hoje e amanhã. E a Edina Bala voltou atrás na mente dele, quando ele dentro da igreja, presta só atenção quando você está a ouvir, quando ele leu aquele cartaz e viajou no tempo, quando ele dentro da igreja leu Marcos 16, e esses sinais seguirão aqueles que creem em mim. E ele, miúdo, foi no pastor da igreja, perguntou, pastor, isso que está escrito aqui, por que nós não vemos mais? E então, como era os colégios internos da igreja, uma coisa parecida, ele disse, vem, vai no reitor, o reitor vai te explicar. Quando a Edina Bala chegou ao reitor, o reitor lhe perguntou, quem anda a colocar coisas na cabeça? Expulsou ele. Ele disse, mas fui eu que escrevi isso.
Então Aidina Bala se tornou um jovem rebelde, revoltado, era pugilista. Então ele disse, talvez seja mentiroso. Então ele disse isso, vem. Ele era líder de um gangue, ele disse, você 2 aqui, 2 ali, 2 aqui, 2 aqui e 2 ali. Eu vou levar o meu cego. Se o olho dele não abrir, vocês pegam no branco, nós vamos lhe bater hoje aí. E o Aidina Bala, quando ele começa a explicar isso, você está a entender? Você sabe quem foi Aidina Bala? Por favor, ouça só o coração de Deus nessa manhã. Um homem como Aidina Bala foi impedido de estar dentro da igreja por causa de alguém que nós ainda queremos lhe defender. Você entender quem é o Aidina Bala? Olha, eu vou te explicar quem é o Aidina Bala só nesse testemunho. Deus chegou para um homem de Deus em África e ele disse, vou levantar mais homens em África. Mas para fazer outros homens em África se levantarem, preciso de semear. Porque quando Deus quer multiplicar, Ele semeia. Então Deus disse, eu vou tirar 2 pessoas, 2 homens de Deus de África. Vou lhes levar para a glória, para dar espaço para outros entrarem. Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem quando eu cheguei no louvor e de interromper, disse, não, irmãos, assim não. Façam assim. E de repente, quando eu saí, o louvor aumentou. E eu falava lá atrás com os pastores. Eu disse, às vezes é necessário sermos removidos. Porque se nós não formos removidos, eles não conseguem fazer o que eles são chamados. Deus disse, o primeiro homem que eu vou remover em África é o Aidina Bala no Congo. E depois Deus disse, e o segundo homem és tu, Benson Idaúsa, na Nigéria. Esses 2 homens se na Bíblia você tem apóstolo Paulo, em África você tem Aidina Bala e Benson Idaúsa. Estuda ainda acerca desses homens, vais entender que eu não estou a te explicar nada. O Aidina Bala veio pregar no Cine 1º de Maio, que é ali no largo da Universidade de Lusíada. Aidina Bala estava a orar lá dentro. E a não sei quantos quilômetros de distância tinha um senhor a comer no lixo, com problemas mentais. O Aidina Bala estava a orar ali dentro. De repente a mente dele voltou ao normal. Disse, o que eu estou a fazer aqui? Não sei como ele chegou à igreja. Hoje ele é um engenheiro. Aidina Bala. Queridos irmãos, quando você vê um modelo sério, você começa a dar conta. Há um vídeo na internet que é muito interessante. De alguém que chegou num carro normal e bateu, fez um barulho de lataria. Pá, pá, pá. E agora chegou no outro, no Mercedes, bateu e fez um barulho de tanque. Pô, pô, pô. A diferença do material. Como a outra diz, só existem 2 carros no mundo. Mercedes e os outros. Quando você vê o modelo a sério, então, cuidado com a falsa humildade que você aprova qualquer coisa. Mano, a Aidina Bala, quando foi a caminho, Deus começou a falar com ele. Aidina Alexander, dura coisa é lutar com calquilhares contra os aguilhões. E ele deu conta que Deus estava a falar com ele, mas a ofensa dele com a igreja, ele fez continuar. Quando a cega abriu os olhos,
Quando a cega abriu os olhos, todos eles fugiram e começaram a conferenciar entre eles qual é o feitiço que ele tem. Disseram, não, o feitiço dele saiu daquele livro, preto. Sabe, Aidina Bala, eu acho que ele tinha 3.600 igrejas. É o fundador do Bom Deus. É o Bom Deus que você conhece aqui em Angola. Zambi Malamu. Aidina Bala. Estudem um bocado, vais ouvir. E um homem como Aidina Bala corria o risco de não servir Deus por causa das pessoas que estavam dentro da igreja. Isso não te choca? Nós estamos a orar, e a nossa mensagem hoje, em Mateus 9:35, em Mateus 9:35, diz o Senhor Jesus que percorria o Senhor todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgargados, errantes, ovelhas que não têm pastor. Essas mesmas multidões tinham os fariseus, tinham os sacerdotes. Como é que elas não tinham pastores? Porque ele disse, cuidado com o fermento dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus, que amam ser vistos, as vestes longas, os primeiros lugares, mas na realidade, distantes de Deus. Jesus está a dizer que tinha um setor religioso que desprezava Deus nas multidões. As multidões estavam aí para o inferno porque eles estavam a brincar da sua imagem aqui dentro. A igreja, eclésia, significa chamados para fora, enviados para fora. Muitos de nós saímos do mundo para entrar dentro da igreja, para depois desprezar isso e ir lá para fora ganhar as almas. Porque é demais. Talvez você não tenha muita experiência de igreja. Por isso eu estou a te falar o que eu estou a falar. Manos, é demais. Eu só estou a te perguntar. A Aidina Bala, Deus precisou de lhe tirar da terra para levantar outros homens de Deus. Quando a Aidina Bala morreu no hospital da África do Sul, e Daúsa morreu em 90, a Aidina Bala morreu em 97 e Daúsa em 98. Um tinha 80, outro tinha 50 anos de idade. Diferença de 30 anos. E a Aidina Bala disse, se eu fosse jovem como vocês, eu iria pelo mundo todo. Eu teria feito isso, faria aquilo, faria isso. 80 anos. Diz-se que quando a Aidina Bala morreu no hospital, na África do Sul, todos que estavam nos bancos de urgência foram todos curados. Todos que estavam no hospital foram todos curados. A morgue ficou vazia. Quando ele suspirou, todos saíram. Para ti é muito estranho por causa do modelo que você está habituado. De um Deus que não fala, de um Deus que não vê, de um Deus que não age. Então isso parece a história da carochinha. Você entende, igreja? Você não vem para impor tua fé, você vem para ouvir e aprender, renovando tua mente. E então entender, é assim que Deus disse. Esse é o modelo que Deus falou. Não, a gente vem e bloqueia. Você está bloqueado por quê? Porque você impõe teu modelo, não te conformas com o padrão desse mundo. Come on, igreja. Não há mais do que isso. Não há mais do que isso. Não há mais do que isso. Certamente o Senhor Deus está trabalhando no teu coração. Porque a Bíblia diz aqui, disse então os discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. E o Espírito Santo está a falar conosco de que Ele envia pessoas, mas Ele encontra um modelo estranho. A razão pela qual você tem que deixar Deus em ti brilhar, a glória de Deus em ti aparecer, porque alguém vai se inspirar no que Deus está a fazer contigo e ele vai entender, afinal é real.
Então, muitos de nós deixamos de acreditar no sobrenatural por causa de elementos dentro do corpo que afastam a glória. Então, nós começamos a acreditar, não, essas coisas já não é mais nos dias de hoje. Não, irmãos. São os falsos trabalhadores. São mesmo os agentes do diabo dentro da igreja. Literalmente isso. Queridos irmãos, deixa eu só te explicar. Muita mulher não quer casar, muito homem não quer casar. Por quê? Porque ele viu maus exemplos. Não é outra coisa. Por que Deus te chama para a santidade? Para quê? Para que você não se misture com maus e falsos exemplos e agora você cai em raiz da amargura pensando que todos são assim. Não, isso é o falso na tua vida, porque o genuíno, você não atentou para o Senhor. Então você fica agora parecido com o falso. Não. Quando a Bíblia diz eu não me envergonho do Evangelho, 2 dias atrás, alguém me abordou, então como é? Continuas obreiro? Eu nunca fui obreiro. Mas o que ele está a te dizer? Achas que é o título que eu estou impressionado ou que vai me fazer confusão? Ele só ouviu dizer contra a igreja, então ele não conhece, mas quer falar como alguém que conhece. Disse, miúdo. Porque mesmo miúdo, ele via brincar de miúdo. Eu perguntei, como é? Ou estás no tribunal, né? Já é juiz? Ele, é mesmo miúdo. Não é o título dele que vamos deixar de falar a verdade. Menino. Eu disse, eu sou pastor, eu sempre fui pastor. Ok. E depois ele disse, como é que está a coisa? Como alguém que entende que tem interesse, não tem nenhum interesse. É só jogar a conversa fora. Eu disse, ok, bro. Estou aí tomar um café, tá bem? Ele disse, não, mas então assim, como é que é a coisa? E como é que é? Eu disse assim, tu conheces melhor a lei, a legislação, que é tua área. E são essas as realidades. Mas também isso se calhar advém da competição que vocês têm entre vocês. Eu disse, você é homem das leis. Está a falar isso? Ele disse, vem daqui. Lhe expliquei o ponto A, ponto B, começou a bocejar. Você está vendo? E são esses que depois vão emitir opiniões e pareceres que vão condenar a vida de outras pessoas quando ele finge que ele entende. Assim também dentro da igreja tem muitos que fingem que são de Cristo. E nós vamos só olhar, sério. Por que depois essas coisas nos pesam? Porque só te pesa porque está a ser exposto o que está em ti, no ser dele. É tão simples quanto isso. Manos, é tão simples quanto isso. Então, o segredo de Satanás sempre foi matar a voz profética dentro da igreja e instalar falsos profetas no altar. Então, quando falsos profetas foram instalados no altar, o povo começou a acreditar que Deus não estava mais com eles, que Deus já não era mais. Então, teve que chamar Elias, e Elias disse, vamos fazer 2 altares. O Deus que responder com fogo, a esse sirvam. Então você não pode viver sem o sobrenatural de Deus, porque senão você corre o risco de ser confundido e o povo ir atrás dos falsos sem eles próprios terem visto primeiro qual é o modelo real. Eles não entendem qual é o modelo real, por quê? Porque muito do que eles viram é o falso, são substitutos. Queridos irmãos, qual é a ofensa das nações contra a igreja, além de ser o espírito do anticristo? Começa com um mau exemplo que aquilo que foi chamado de igreja, que nunca foi igreja. Você precisa de entender, quando você fala igreja apostólica católica romana, quem é sério vai entender o que eu estou a te falar. Procura hoje no Google o que é como é que chama? Diocese, arquidiocese, e você vai dar conta que não faz parte da Igreja Católica, mas faz parte dos centros administrativos do Império Romano, políticos, que, perseguindo a Igreja, vindo um imperador que diz que se converteu, e então ele abocanhou a Igreja, que tinha o impacto das massas, e então ele transformou agora a Igreja
Em vez de ser o Império Romano, agora ele começa a se mover por meio daquilo que é chamada Igreja Apostólica Romana. Você dá conta que o Império Romano nunca chegou na Ásia? O Império Romano nunca chegou na América do Sul, mas por meio da Igreja Católica se espalhou. Mas quando você vai ver, a doutrina é Cristo? Não. Substitutos. Então veio em 1517 a Reforma. Em 1516, John Hus. Em 1417, John Hus foi morto pela Inquisição. Ele disse, ok, vocês matam-me a mim, mas em 100 anos Deus levantará alguém. E então veio Luther, que sabia ler latim, porque ele era formado. E então Luther leu que não é a salvação pelas obras, mas é a salvação pela graça. Então, quando Luther começa a protestar, Luther lhe é dado, foi-lhe chamado pelo imperador Marciano V, e lhe chamaram e lhe disseram, então, ok, vais-te reverter ou vais-te arrepender do teu posicionamento. Ele disse, dê-me 24 horas. E então ele foi e ele disse, é assim, resumindo a coisa, se me arrepender significa, me retratar significa contrariar aquilo que está escrito, é perigoso um homem viver contra a sua própria consciência. Se forem alinhados com a palavra, ok, mas se for contrário à palavra, não temos nada com isso. Então, ele pegou e foi embora. Então, Luther é chamado aquilo como o pai da reforma protestante, há 500 anos atrás. E nesses 500 anos atrás, a igreja tem passado por muitos solavancos. Mas você precisa de entender que antes disso, é chamado o período das trevas, onde por 1500 anos foi dominado sem a palavra. Então, a ideia de Deus é uma ideia que hoje está a ser, por meio da pregação da palavra, tentar se restaurar a verdadeira imagem que é Cristo, o modelo, versus o que é falso que foi implementado. Logo, a igreja fez o quê no passado? Preste bem atenção. Preste bem atenção. Aquilo que é chamado a Pax Romana, a paz romana, um tratado de paz, onde então foi dito, ok, não se persegue mais a igreja. Está em Apocalipse, em que a igreja era perseguida, mas depois de estar no deserto, diz então que a besta foi dado o poder. Quando volta, agora aparece a besta com a igreja montada sobre ela, mas a igreja embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. O que aconteceu? Aqueles que eram perseguidos se corromperam, aquilo que falamos do Império Romano entrou dentro da igreja, então agora já não se persegue mais a igreja, você só não pode ser testemunha de Jesus Cristo. Você só não pode ser um verdadeiro cristão. Desde que você alinhe com o padrão desse mundo, tudo bem. Então, a própria igreja começou a matar as testemunhas de Cristo. Por isso que está escrito que ela era embriagada com o sangue das testemunhas. Se você não entende o que eu estou a falar, historicamente chama-se a Inquisição Católica, que foi matando. Galileu Galilei foi morto por causa disso, para que ele renunciasse a Cristo. Policarpo lhe disseram, renuncia a Cristo e vive. Ele disse, 80 anos, ele nunca me fez mal, por que falarei mal dele hoje? Senhor, que a minha morte seja como um incenso suave. Quando lhe queimaram no Coliseu, as pessoas todas sentiam um cheiro de perfume. E viram que o fogo não estava a lhe matar, então lhe trespassaram com uma espada. É só você conhecer a história da igreja e entender. É você olhar para Cristo e entender, queridos irmãos, há uma realidade em que a igreja, é verdade mesmo isso que estamos a falar, a igreja tem essa grande influência nas massas, mas para o mundo carnal, entende-se como a igreja como o peão de manobra dos interesses humanos. Não temos nada a ver com isso. Não temos nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Queridos irmãos, não temos nada a ver com isso. Viemos tirar almas do inferno, garantir que o nome deles é escrito no livro da vida. Porque Malaquias diz que enquanto eles que temem ao Senhor falavam entre si, foi escrito um memorial na presença do Senhor. E quando Cornélio levantou as ofertas dele, então o memorial, o anjo do Senhor veio e disse, tuas obras têm sido como um memorial perante o Senhor. E ele me enviou para que chames Pedro e Pedro te diga as palavras da vida para que saibas como entrar. Nosso papel é esse. Nosso papel será esse.
Logo, você não pode ser de Cristo quando você se opõe a Cristo. Você é do modelo falso de Cristo que se opõe à verdadeira noiva. Tão simples quanto isso. Enquanto Estevão falava isso, a ira deles se acendeu. Mesmo eles vendo o rosto de Estevão brilhar como anjo, levantaram-se para lhe matar. Aí atestando aquilo que estamos a falar. Deus sempre envia as suas verdadeiras testemunhas para que o povo tenha esperança. Mas quando se toca nesse espírito, você saberá a real natureza dos muitos améns, dos muitos glória a Deus que estão ocultos dentro da igreja. Por isso o modelo, o padrão desse mundo domina. E lá fora, pessoas que realmente querem andar com Deus se escandalizam com aquilo que vão vendo. O que é isso? Me preocupa o seguinte. Eu ouvi meu pai ontem a dizer sobre o caixão da filha dele. Um dia vamos nos encontrar de novo. Você tem que ter um coração maligno e permitir pessoas irem para o inferno só por causa da tua opinião, que a ninguém interessa, senão o teu ventre. Mas como eu preguei o evangelho para aquela miúda, eu disse: amém, que as tuas palavras sejam uma profecia e por causa disso te convertas. Come on, igreja. Se teu coração é de pedra, não tenta vir testar se eu sou pedra. Come on. Estragaram a igreja nesse ponto. Pessoas que não entenderam Cristo, que Cristo não se revelou a eles, são as que têm opinião. Eu acho que o pastor tem que ser assim, cale-se. Diz a Bíblia que as ilhas se calem-se porque o Senhor reina. É o quê? Mas quem irá por nós? Quem tiver zelo. Quem tiver zelo. Eu entrei dentro da igreja muito jovem e vi o grupo de jovens a tentar me seduzir nos pecados de desprezo ao Senhor. Eu disse: não tenho nada a ver com isso. Eu não vim aqui fazer isso. Depois eu comecei a crescer dentro da igreja e vi trabalhadores dentro da igreja a quererem falar de si mesmo. Eu disse: desculpa, não foi isso que eu ouvi Deus falar comigo. Depois eu vi, à medida que eu fui me formando dentro da igreja, vi outros a tentarem falar de si mesmos. Eu disse: desculpa, não foi isso que eu entendi em Cristo. Depois eu comecei a entrar no que Deus me chamou e comecei a ver que afinal dentro da igreja muitos não amam o Senhor. Aonde o Espírito Santo me disse: eu estou a te tirar daqui, porque te impedem. Não impeça o Espírito Santo sobre essa nação. E que aos teus ouvidos, perante homens e Deus, seja testemunha. À medida que você impede, você é o culpado da desgraça lá fora. Entenda isso. Vou te contar uma história curta. Adilson foi um jovem que chegou, bateu à minha porta e disse: se você vai ser o meu pastor, tem que conhecer a minha realidade. Eu disse: amém. Ele me disse: o meu pecado é esse, minha loucura é essa, é daqui de onde eu estou a vir. Me ensina, eu quero andar. Raramente as pessoas são sinceras, mas a esse nível. Uau. Ele disse: o meu problema é o álcool. Aonde eu me estrago mesmo é aí. Pessoal. Só lhe disse: senta, me ouve. Deixa eu falar de ti aquilo que ele disse. E de repente aquele jovem, a vida dele mudou completamente. Aquilo que ele era. E então entrou outro que se dizia que era pastor. Ele disse: mas és pastor como? Ah não, quando eu vivia em Portugal estava à procura de um emprego, bati a porta na igreja, então me ofereceram uma posição como pastor. Falei: uau, estragaram a igreja. Eu falei: papá, aqui não é emprego, é por chamado, é por um encontro com Deus. Cuidado, você não é pastor. Então, não conformado porque eu não lhe dava acesso ao púlpito que ele queria, pegou no Adilson e começou a lhe afastar. O Adilson veio ter comigo: não, pastor, eu quero mudar de emprego, quero sair daqui. Eu disse: não sai, aí estás bem. O Senhor a seu tempo vai te exaltar.
Mas esse veio e ele disse, não, olha, eu comecei a trabalhar aqui, então estou a te dar também uma porta para tu entrar. Eu disse, Adilson não vai. O Adilson foi. De repente o Adilson desapareceu, já não se via mais o Adilson. Adilson surgiu, comprou uma moto bruta dessas pesadas. E essa mesma moto, o Adilson andava, já não via. Alguém do mundo, muito amigo desse jovem, veio ter comigo, pastor. Disse, miúdo. Eu disse, não sabemos dele também. Vamos lhe procurar. Procuramos ele a cidade toda. Dias, giramos, batemos portas. A última vez que você viu Adilson, nunca mais. Quando é que você viu Adilson? A última vez que lhe vimos, ele estava ali embriagado. Voltou ao lugar que ele pediu a Deus para lhe tirar. Até que um dia eu estava no hospital, internado, alguém veio ter comigo e me disse, pastor, o Adilson morreu. Eu disse, como assim? Eu disse, o Adilson estava com os amigos dele, com a moto dele, embateu numa rocha, e os amigos dele por detrás vieram com o carro, pisaram em cima dele, foram embora, abandonaram o corpo. Quando você tem falsos modelos, o que vai acontecer não é bom. Mas com a nossa falta de zelo, nós toleramos esses falsos modelos. E não nos faz confusão. Não nos faz confusão. Então Deus pergunta, cadê a minha glória? Cadê a minha glória? Guarda teus dízimos, guarda tuas ofertas. Se você não glorifica Ele a nível do teu coração, isso aqui não é fonte de lucro. Mano, guarda. Guarda, leva bom fruto da tua vida, usufrui. Nós não queremos, não precisamos. Guarda. Você está entendendo o que nós estamos a falar? Se você acha que aqui é dinheiro, o negócio, devolve isso, não é meu. Há uma jovem que está lá atrás, um dia eu treinei no Ministério das Finanças, eu disse, vem daqui, assim, conta, anota, pega, amanhã deposita no banco. Me olhou e disse, o pastor não vai levar para casa? Eu disse, como assim? Mas eu sempre pensei que, anos comigo, anos. Eu sempre pensei que o pastor pegasse nas finanças e levasse para casa. Meus irmãos, nem todo que entrou no ministério era afobado e frustrado na vida. Vi Cristo, vi riquezas maiores, abandonei as minhas. Também podia ter um nome alto, também podia ser aquilo que muitos almejam. Eu vi Cristo. Nem todo homem é corrupto. Assim como nem todo político é corrupto. Nem todo que está aqui é estranho. O requisito é que você tenha tido um encontro com Deus. O requisito que Deus pede, Jesus perguntou em Mateus 16, quem dizem vocês que eu sou? E quando Pedro disse, tu és o Filho do Deus vivo, aquele de quem está escrito no Velho Testamento, a rocha da nossa salvação, então ele lhe disse, então tu és como eu. Quando é que começa a transformação na tua vida? Quando você entende quem Cristo é. A razão pela qual coisas básicas que eu estou a falar, são resistidas, não é porque são coisas duras de falar ou de ouvir, é por causa da falta de revelação que você tem. Mas à medida que você entender Cristo, você entender, não, afinal eu não sou condenado, ou afinal eu não sou odiado, ou Deus me ama, ou Deus falou isso de mim, e de repente você começa, afinal Cristo não é aquilo que estava a ser dito, e você começa a dar conta, mas afinal eu não tenho que ser rebelde para me proteger, eu tenho que confiar em Deus e Deus guarda a minha vida, e então a transformação vem à medida que você vê Cristo. Estamos a cantar que apareça os irmãos que querem aparecer. É mesmo para Deus aparecer, não é vós vocês, não, é Deus que tem que aparecer. Nós temos que diminuir, renovando nossas mentes, não queremos esse modelo, Senhor, o modelo que está em Cristo. Se tiver algum, queridos irmãos, vou te garantir uma coisa, onde tem alguém genuíno, o falso dificilmente tem paz. Você mata o genuíno, para depois aparecermos todos falsos. Hitler era muito baixo em estatura. Quando Hitler foi fazer a escolha dos seus motoristas, escolheu o mais baixo possível, para ele se sentir grande. O homem tinha que colocar um tijolo no banco para conseguir pôr os pés no pedal.
Quando você é grande, você leva outros. Quando você não sabe quem você é, você destrói a identidade dos outros. O modelo, ele disse, vede que faças conforme o modelo que vos foi mostrado. Abre a tua Bíblia comigo. Amém? Amém? Amém, igreja? Vamos lá, rapidamente. Glória a Deus. Glorifica a Deus nessa manhã. Amém? Êxodo 26, verso 30. Rapidamente. Leia comigo. Êxodo 26, verso 30. Tem que ser rápido no gatilho. Se você não souber abrir rapidamente, anote, depois você vai ler. Êxodo 26, 30. Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Glória a Deus. Números 8, verso 4. Número, capítulo 8, verso 4. Está lá em cima o texto. Então se está aí escrito, glória a Deus, você vai conseguir abrir mais rápido. Veja que está escrito, Êxodo 26, verso 30. Ali está Êxodo 28, 20. Amém? Êxodo 26, 30, não 20. Que Deus abençoe os teus dedos, irmão. Que está estranho. É esquerdinho, irmão, que está... Êxodo 26, 30. Então levantarás, leia comigo, em voz alta. Glória a Deus. Deus já abençoe os teus dedos, irmão. Números 8, verso 4. Número, capítulo 8, verso 4. Número 8, verso 4. Leia em voz alta. Aqui, conforme. Leia. Leia novamente. Conforme o modelo que o Senhor mostrou a Moisés, assim ele fez. Diga à pessoa que está ao teu lado, não faça senão o modelo, conforme o modelo. Não faça senão conforme o modelo. Amém? Atos 7, verso 44. Atos 7, verso 44. Atos 7, verso 44. Vamos ler? Glória a Deus. Atos capítulo 8, perdão, Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Vamos lá ler. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Cristo é esse modelo. Se você foge desse modelo, é anticristo. Se você sai desse modelo, você está a ser usado pelo diabo. Se você foge disso, não pense que Deus está aí. Então, se a tua fé não for conforme a palavra, renove tua mente. Amém? Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Vamos ler rapidamente, continue a abrir comigo Atos capítulo 2. Amém? Atos capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 2, no verso 42 ou 43. Preste sua atenção enquanto o texto vai ser aberto. Preste bem atenção. A influência apostólica dentro da igreja, como nós falamos, apóstolos foram aqueles que viram o modelo e saíram para edificar o modelo. Apóstolos significa enviados. Esses foram enviados quase todos para a sua morte. Todos eles morreram aí. Mateus morreu na Etiópia. Os outros foram mortes brutais como Mateus, com a exceção de Judas. Com a exceção, perdão, de João. Mas o último dos apóstolos, nesse caso, foi Paulo.
que Cristo lhe aparece enquanto ele perseguia a igreja. Preste bem atenção, ele estava a perseguir a igreja porque ele acreditava num outro modelo. Mas quando Jesus se revelou a ele, ele se tornou o homem que edificou a igreja conforme a revelação. E ele disse, não fui desobediente à visão que eu tive, o modelo que me mostraram. Quem é que ele viu? Ele viu Cristo. Ele viu Cristo. Então, a mensagem de Paulo é, esse Jesus que nós crucificamos, esse Jesus que eu perseguia, é o Cristo anunciado no Velho Testamento. Então, queridos irmãos, é muita brincadeira você falar, julgar, achando que você entende aquilo que se calhar você nem sabe que está escrito. Então, veja bem aqui, eles todos, os apóstolos, vinham e queriam garantir que a igreja era edificada no mesmo modelo que eles viram em Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João. E conforme eles viram, agora eles testificavam para que todos fossem de acordo com o modelo. Há uns anos atrás, um pastor veio ter comigo e me disse, pastor Mauro, conheci uma ovelha tua. Eu disse, como é que se chama? Ele disse, não sei. Porém, eu olhei para ele, a maneira que ele faz as coisas, a maneira que ele age, ele disse, é parecido com o pastor Mauro. Você pode não prestar atenção a esses detalhes, mas há quem saiba. Há quem vai te dizer, houve um outro pastor que veio ter comigo, um pastor, veio ter comigo. Glória a Deus, pastor, as tuas mensagens, aleluia! Eu olhei, aí ele disse, a partir de hoje, eu como quero discipular um irmão, que mora aqui próximo da tua igreja, a partir de hoje, todos os cultos de ensino eu vou assistir contigo. Aí amém. Preguei 4, 6, todos os dias, ai, cada dia mais, pastor. Quando mudei o disco na semana seguinte, ele me repreendeu, me chamou lá fora. O que você está a falar? Estavas aí bem. Como é que você está a se desviar assim? Ele disse, teu pastor é meu amigo. O teu pastor nunca falaria assim comigo. Já acabaste? Agora ele vem no pastor dele. Cuidado com esse homem. Depois foi se meter com a mulher dele. Cuidado com esses falsos modelos. Leia comigo. Perseveravam onde? Quem são os apóstolos? Os que estiveram? Então eles perseveravam onde? No modelo que os apóstolos lhes mostraram, que é Cristo. E no partir do pão e nas orações. Verso a seguir, veja o que está escrito. E em toda a alma havia o quê? Temor. Em toda a alma havia o quê? Temor. E quando há temor no teu coração, o que é que acontece? Quando há temor nos corações, o que é o temor? Reconhecer que Deus está disponível para te ensinar, te mostrar o modelo, quando você não é arrogante e dizer, não, tinha que ser assim, eu acho que é assim, e você sabe que Yerat Adonai, a consciência de que Deus está, Adonai, o mestre, o Senhor, mestre para te ensinar, o Senhor para te ordenar, então você sabe, não, vou atentar para o Senhor para me mostrar o modelo, e quando o Senhor te mostrar o modelo, vai apontar para Jesus. Então, a consciência disso faz com que você não faça da tua maneira. E então, quando você faz conforme te mostraram, o Senhor vem e confirma com sinais e maravilhas que é a minha palavra. Agora, se fosse só esse versículo, tudo bem. Mas quando você vai ver, afinal isso é um princípio enraizado nas Escrituras. Atos capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 12. Ananias e Safira foram dois homens que disseram ser espirituais. E a Bíblia fala de um homem que deu uma oferta grande ao Senhor. E então Ananias e Safira viram a fama que aquele homem obteve no meio da igreja. Mas a fama veio porque não o valor que ele deu, mas de como ele deu todo o seu coração. Mas Ananias e Safira não estavam lá de todo o seu coração, mas queriam também a mesma fama. Então combinaram, epa, mana, é assim, 500 nós vendemos, 250 é o preço, amém? Então 250 é nosso, porque nós não podemos ficar sem nada, né? Mas também não podemos ficar sem a
fama. Então é assim, mano, vamos dizer que é 250, então guardamos 250 para nós e temos a fama de 500. Veja o que aconteceu. No versículo anterior, sem abrir, Ananias chegou e entregou a oferta, e Pedro lhe disse: porque tentastes tu ao Espírito Santo? Quando você tem um modelo falso e você vem fingindo que você é genuíno, não pense que você está mentindo ao homem. Você está mentindo ao Espírito Santo. Ninguém entra por aquela porta e eu não sei. Ninguém. Veja, então ele foi julgado, mas Deus quis dar a oportunidade ao acompanhante dele. Foi assim e assim, lhe dando a oportunidade dela se retratar, só que ela não sabia que o outro já tinha sido julgado. Disseram: ok, os pés que enterraram teu marido vão te levar também. E ela caiu, pum. Mas deixa eu te explicar o porquê que eu estou a usar essa passagem. Porque aqui estás a ver homens que estavam a tentar aparecer eles e não o Senhor. Porém, nós não vimos na prática, porque nós não estávamos lá. Mas no versículo a seguir, o verso 11 diz o quê? Depois deles terem sido julgados, houve grande temor em toda a igreja. Lembra que Atos 2 tinha temor na igreja? Lembra que Atos 2, por causa do temor, o mover do Espírito Santo era evidente? E aqui depois ele te diz: e em todos os que ouviram estas coisas, a seguir o que é que diz? No verso 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Parece que entre Atos 2 e Ananias e Safira em Atos 5, o mover do Espírito Santo foi interrompido, porque o que esses dois estavam a fazer era falta de temor. Lembra que eles ficaram, que o primeiro que deu a oferta ficou famoso. Agora esses aqui estavam a atrair a atenção do povo para si mesmo. E então Deus parou de fluir. Quando você vê que o Deus que se revela ao povo não está a se manifestar, para. Deus, o que é que está errado? Se você está a andar e o carro começa para. Porque estão a te mostrar que alguma coisa está errada. Você insiste, mano, para. Ah não, o que importa é só chegar. Mano, para. Atenta para os sinais. Ananias e Safira bloquearam o mover do Espírito Santo. Então Deus teve que remover o bloqueio, mas lhes deu a oportunidade de se arrependerem. Depois disso, o temor ao Senhor foi restaurado nos corações que estavam agora iludidos com o engano de Ananias e Safira. Sempre que houver temor ao Senhor, haverá o mover do sobrenatural. Sempre que não houver temor ao Senhor, o sobrenatural deixa de se manifestar. Queridos irmãos, dentro da igreja durante muito tempo ficamos cativos nessa mentira, que se Deus não se moveu na igreja, o pastor não está bem. Lembra disso? É antibíblico. É antibíblico, porque Jesus, o puro, o santo, não pode fazer muito por causa da incredulidade que havia no povo. Entendes isso? Vou te explicar mais. Existem pastores que estão errados, mas diz a Bíblia, o dom e o chamado é sem arrependimento. Então você não está a ver que ele não está bem, mas ele, por que você não está vendo? Porque Deus continua a se mover nele. Mas Deus está a se mover nele por quê? Por causa da fé do povo. Kirk Franklin, quem conhece louvores, é um grande cantor mundial, Kirk Franklin. Eu posso só falar isso porque ele falou publicamente. Ele disse, no momento em que eu escrevi os melhores louvores, os melhores CDs que eu lancei, eu estava envolvido em prostituição profunda. Olha a igreja, olha a glória. Temamos ao Senhor. Existem outros níveis. Amém? Mas se parássemos aqui, não são só 2 exemplos. Mas quando você vai até Atos capítulo 19, diz a Bíblia que naqueles dias, verso 1, 19,
Eu vou pedir que vocês abram Atos 19, no verso 11 e 12. E eu vou só te explicar o que aconteceu. Sucedeu que quando Apolo estava em Coríntio, Paulo passou pelas regiões superiores, chegou a Éfeso e encontrou ali alguns discípulos. E Paulo celebrou o facto de agora encontrar em Éfeso pessoas que estavam convertidas ao Senhor. Glória a Deus! Agora, como bom apóstolo, Paulo começou a conversar com eles e perguntou: receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar sequer que existe Espírito Santo. Oh, em que batismos fostes batizados então? Então Paulo começa a notar lacunas naquilo que é a conversão deles. Neemias te fala do muro, que o muro estava cheio de brechas, e então Satanás podia entrar por causa das brechas. Aqui Paulo entendeu que havia brechas. Por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías 60 que os muros de Neemias são o quê? Simbólicos da tua salvação. Então, se a tua salvação, o teu conhecimento das Escrituras for incompleto, o diabo tem acesso na tua vida. Quem é esse homem Apolo que nós acabamos de ler? Diz a Bíblia, amém, que Priscila e Aquila olharam para Apolo e disseram: uau, poderoso nas Escrituras, mas não tinha entendido Cristo. Então chamaram-lhe à parte e lhe aprofundaram na doutrina, no modelo que Deus revelou. E esse mesmo agora liderava a igreja em Coríntio. Esse é que Paulo disse: vocês são carnais quando dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo. Nós somos só colaboradores. A obra é do Senhor. Agora, Apolo é um homem poderoso que entendeu o modelo. Paulo chegou na região aonde Apolo passou e deu conta: bro, vem daqui, falta isso. Nos dias de hoje, se te disserem precisas de acrescentar isso na tua fé, nos escandalizamos. Como assim? Só vocês é que sabem. A vossa religião é que é melhor. Orgulho. O orgulho sustenta a falta de temor. O orgulho sustenta a falta de temor. Não é porque não te é dado. A Bíblia diz: o povo perece por falta do conhecimento, não que não foi te dado, mas que desprezastes. Que desprezastes. Preste bem atenção. Logo a seguir, a Bíblia diz aqui ainda no livro de Atos, que Paulo, capítulo 19, impondo-lhes as mãos, lhes ensinando, impondo-lhes as mãos, foram cheios do Espírito Santo e batizados. A glória a Deus, aleluia! Agora o Senhor está se movendo no meio deles, aleluia! Começaram a orar em línguas, começaram a profetizar, diz a Bíblia. Mas, podemos ler rapidamente no capítulo 19, no versículo 9. Paulo entrou na sinagoga dos judeus e começou agora com os discípulos a anunciar Cristo, a lhes fazer entender: olha, esse Jesus é o Cristo. Porém, veja o que está escrito no versículo 9. Mas como alguns deles endureciam-se e não obedeciam, falavam ainda mal do caminho perante a multidão. Estavam eles lá, ouviam, endureciam o coração, propuseram-se não obedecer aquilo, e quando saíram começaram a falar: não, eles são assim, são assados, são cozidos. Diz o quê? E retirou-se então deles. Por que hoje os irmãos que pregam o Evangelho, quando não fores recebido no lugar, faz o quê? Sacode poeira dos teus pés. Por que você tem muita poeira acumulada nos teus pés? Porque você despreza o modelo e começa a dar pérolas aos porcos. Então esse porco que continuamente começa a receber as instruções, continuamente recebe, ele começa a dizer: não, eu mesmo estou bem. Há outros que dizem: não, assim todos os pastores me receberem, você só já que está a dizer que eu não sou. Literalmente isso. Literalmente isso. Há tempos atrás eu confrontei um pastor e disse: querido irmão, talvez o pessoal cuida bem deles. Não confunda então o estatuto social deles. Não se impressiona com isso. Não se impressione com isso. Agora eu cheguei nas mesmas pessoas e eu lhes disse: se eu fosse teu pastor, você nunca te permitiria fazer isso dentro da igreja. Ele disse: como assim? Disse: nunca. Você teria que passar primeiro ali e depois aqui. Porque alguém fica impressionado com o teu estatuto.
não te ama mais, nem ama o Senhor, te permite você fazer todo o estrago dentro da igreja. Afinal, você está fazendo isso para a tua própria condenação. Come on, igreja. Veja o que está escrito. E então Paulo retirou-se deles, separou os discípulos. Sabe o que isso significa separar? Ser santo. Santificou os discípulos. Ei, não se misturem. Vamos. Quando eu fechei a igreja, foi isso que eu fiz. Ei, mistura não. Vamos. Para que possamos ainda salvar alguns. Para que possamos ainda salvar alguns. Você aqui, irmãos, cresça em temor ao Senhor. Mateus 18 diz o quê? Se o irmão pecar contra ti, faz o quê? Chama ele e corrige-o entre vocês dois. Não torna assunto público, certo? Você está a pensar que ele é para não expor. Você interpretou isso estranhamente. Eu vou voltar para Atos 19, nós estamos no versículo 9. Amém? Mas eu quero só que você leia rapidamente comigo ali no texto. Mateus 18. Amém? Mateus 18. Se pecar contra ti, repreende-te entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18, verso 17, vamos ler. 18, verso 17. Vê o que está escrito. Vê o que está escrito. Se não ouvir, faz o quê? Em voz alta, queridos irmãos. Leia tudo. Diz-o o assunto que era só entre ti e ele. O assunto que depois foi dado a possibilidade de resolver entre mais um grupo restrito. Pega e diz isso que está acontecendo na igreja. Ah, não, pastor, está expondo. Está quê? Agora, por que ele disse isso? Isso quem falou foi Jesus. Se você está acima de Jesus, peço perdão, eu não sabia. Mas vamos continuar a falar. Vê o que está escrito. Diz-o à igreja, não lhe disse mais, olha, lhe leva perante a igreja, para ver se ele vai se arrepender. Diz-o à igreja, e se não escutar a igreja, considera-o um gentio e publicano, não lhe dá confiança. Por que Jesus disse isso? Verso a seguir. Glória a Deus. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Continuemos. Vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A seguir. Porque aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A seguir. Então Pedro aproximou-se e disse-lhe, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus disse 70 vezes 7. Mas quando Jesus disse 70 vezes 7, ele não anulou os versículos anteriores. Nos dias de hoje a gente diz, não, temos que ignorar o que está a acontecer, porque somos chamados a perdoar 70 vezes 7. Por que Jesus chegou até aqui? Resolve só tu e ele. Chama um grupo de pessoas. Se não tiver a ouvir, anuncia perante a igreja, para que agora a igreja não seja levada ingenuamente e ser afetada pelo aquilo que eles estão a fazer. Em outras palavras, se tivesses avisado o que estava a acontecer, todo mundo saberia isso está a acontecer, ninguém vai se misturar com isso. Adulterando o modelo. Você te perguntava por que nós nos dias de hoje essas passagens não obedecemos? Por que nós não obedecemos isso? E então isso habilita pessoas fazerem continuamente, e essas pessoas são inocentes. E todos os outros são os diabos. Afinal, é eles que estão a fazer. Isso vai ter que acabar dentro da igreja se quisermos a glória. Amém, igreja? Deus te dá o toque à parte. Você não quer ouvir? Te dá a oportunidade. Irmão, não faça isso. Você não quer ouvir? Nós não vamos permitir a igreja ser contaminada com as tuas ações.
Meu irmão, te avisamos uma, te avisamos duas, não quero ouvir. É assim, todo mundo sabe, queridos irmãos, isso é rebeldia, não atue, não compactuem com isso. Porque Coré, Datá e Abiatar eram 3. Mas quando você for fazer o cálculo do número de pessoas que foram afetadas pela sua rebelião, se Moisés soubesse, teria anunciado antes. Quando você vai dar o balanço, afinal, muitos já estão contaminados com o pecado deles 3, sem você saber. Come on, igreja. Come on, igreja. Falta de temor domina a igreja. Voltemos para Atos 19, verso 9. Equipando os santos para frutificar e multiplicar. Passa por isso. Não pensa que é só vamos impor as mãos e você vai sair daqui, glória a Deus. Vamos impor as mãos sobre o quê? Compactuando com o pecado? Nunca. Nunca. Veja o que está escrito aqui. Endureciam. Não obedeciam, ainda falavam mal do caminho. Nós vamos impor as mãos. Santidade ao Senhor. Então, muitas das coisas erradas que constrangem a sociedade, nós permitimos. Vocês estão entendendo o que nós estamos a falar? Nós permitimos. Nós permitimos. Porque Ele te disse, o que ligares na terra é ligado nos céus. Você usa a tua autoridade para encobertar o pecado. Eu te perguntei há dias, quem é que me amará o suficiente para me dar um toque? Como é? Olha ali atrás. Não estás a ver isso? Quem me amará o suficiente? Porque se você não me amar o suficiente para me dizer isso, depois você vai usar isso contra mim para me atacar. E a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, considerando-vos uns aos outros para vos estimular as boas obras. A igreja hipócrita que nós vemos hoje, contrário ao que nós vemos aqui. Quando eu comecei a estudar as Escrituras, eu comecei a dizer, Senhor, o que é isso? Então as minhas experiências não menos boas dentro da igreja não foi para eu me ofender contra o Senhor, mas para eu entender que afinal isso estava acontecendo dentro da igreja. Mano, você ouviu o que eu te disse, né? Há dias eu fui ministrar numa igreja, a menina do... Acha que deu só um toque? Uau! A primeira coisa que eu fiz no púlpito, entrei, bom dia, glória a Deus, amém, irmã, é assim, eu não saí do mundo para vir na igreja, te ver dançar à minha frente, baixa. Que isso? Ficou todo mundo constrangido. Mas você está a entender, chegar na face de um ungido de Deus, baixa, não te constrange. O que anda a te constranger é ouvir a verdade. Podíamos dizer que o diabo foi de férias. Porque nós estamos a fazer um bom serviço, não temendo ao Senhor. Não adianta só cantar, a minha vida é para ti, Jesus, o meu louvor é para... Como é então? Come on, igreja. Eu acredito que existem homens e mulheres que queiram conhecer Jesus, amém? Amém, igreja? Amém. Quando você entende Cristo e recebe o perdão dos teus pecados e você experimenta a vida abundante de Deus, você quer que os outros tenham. Se você não consegue fluir dessa maneira, revenda a tua fé. Quando você recebe a vida de Deus, o mais natural é você também gerar a mesma vida nos outros. Se você não consegue fluir assim, alguma coisa está estranha na tua fé. E esse aqui é o grande ponto, a nossa indiferença às coisas do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos ainda olhar aqui no versículo a seguir. Paulo separou os discípulos e na escola de um certo tirano por 2 anos disputou com eles o Evangelho. E durou por 2 anos, de tal modo que os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, e assim judeus como gregos. A seguir? E Deus, pela mão do apóstolo Paulo,
fazia maravilhas extraordinárias, porque agora tens os apóstolos, o apóstolo Paulo e os discípulos que estão a vê-lo, estão a aprender com ele, correto? Mas esses mesmos discípulos também tinham sido instruídos, mas num modelo não conforme. Agora eles estão a ver coisas fora, uau! Veja a seguir. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. A seguir o que é que diz? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus Cristo a quem Paulo prega. E já sabemos o que é que aconteceu, os demônios não saíram. Mas a Bíblia diz, quando Paulo expulsou o erro, quando Paulo separou os discípulos, quando Paulo fez conforme o modelo, o temor ao Senhor, e nós começamos a ver Deus usar Paulo extraordinariamente. O que é que tem impedido a igreja de um sobrenatural extraordinário? É a falta de temor. É a falta de temor. É a falta de temor. Você já entendeu o que nós estamos a falar? A igreja, cresça em espírito, em maturidade, em sabedoria. Quem te corrige é porque te ama. Quem te odeia não vai te falar nada. Estava a falar com a minha esposa ontem, vou terminar aqui. Eu disse, Maura, quem foram as pessoas que eu escolhi para me darem a opinião delas sobre esse assunto? Eu fui buscar as pessoas mais críticas. Onde você está entendendo? Eu já vi pessoas a chegarem a elogiarem alguém. Uau, pintaste a parede, está tão bonito. Mano, quem entende um bocadinho de tinta da China ou caneta de feltro, sabe que aquilo ali, além de mentiroso, não te ama. Aquilo está bonito. Alguém chegar a dizer, uau, essa pintura é nova. Esse é um trabalho mal acabado, ainda não feito, ainda não terminou. Você não pode dizer uau. A Bíblia diz que o teu e o meu Deus diz o quê? Que sendo Ele o Deus criador dos céus e da terra, Ele olhou e viu que era bom. Ou seja, Deus fiscalizou a sua própria obra. Não, sobre um outro assunto não a ver com obras, eu fui buscar as pessoas críticas, que quando vão falar contigo até te ferem. Podia falar com um bocado mais de amor. Mas por que eu fui fazer isso? Porque eu sou seguro de mim mesmo. E eu quero ouvir o que eu não vi. E não lhe chamei para me elogiarem. Eu chamei consciente que o meu olho está habituado a ver isso. Se calhar há coisas que eu ainda não enxerguei. Por favor, me diz o que eu não estou a ver. E assim que chegaram, eles olharam, isso está errado, isso aqui não, aquilo assim, como é que você fez isso? Pai, não fui eu que fiz, pai. Mas eu estou a lhe pedir a opinião dele. Mas eu vou ficar ofendido com a opinião dele. Não. Outras pessoas depois viram o assunto que eu estou a falar e disseram, uau! Uau veio de onde? Eu ouvi o que para minha carne não era se calhar agradável, mas me fez bem. E eu disse à minha esposa, eu procuro pessoas críticas. E ele disse, os meus inimigos me fazem bem. Não é à toa que Jesus disse, ama eles. A tua tendência é sempre afastar os teus inimigos, né? Não, você não lhe põe na mesa contigo. Mas você lhes mantém de perto. Sabe por quê? Porque o teu inimigo é aquele camarada que ele vai pegar nas tuas falhas para te acusar. É misericórdia. E eu não tinha dado conta. Meu inimigo, valeu. Vou corrigir, eu não tinha dado conta. Porque o meu amigo às vezes não vai me falar. Ah, se eu lhe falo, não sei como é que ele vai reagir. Temor ao Senhor. Repreenda o sábio, vai te amar. Repreenda o tolo, vai te odiar. As moças, quer dar um conselho? Aprende ainda, já? Aprende. Se você vê uma moça que trata muito bem teu marido, fica incomodada. Se incomoda. Não se incomoda mesmo. Não luta com ela. Também não compete com ela. Pergunta onde é que eu estou a falhar. Pergunta onde...
Ninguém vai te acudir. Ninguém vai te acudir. Você pode fazer reunião familiar. Continuará a mesma verdade para sempre. Entendeste? Entendeste, igreja? Entendeste? Nas relações humanas, ninguém quer ser maltratado. Ninguém quer ser humilhado. Por que os falsos profetas ganham muita influência? Eles mentem com o que as pessoas querem ouvir. Então eles levam as pessoas. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, eu vou fechar a nossa conferência aqui. Eu vou orar com a igreja. E a minha oração será para que o Senhor, segundo a tua permissão, a tua fé, sele isso no teu coração como uma semente que venha dar seu fruto. Porque eu acredito que a palavra está a operar. A um está a confrontar, está a fazer ficar incomodado. Mas se você se arrepender e alinhar com Ele, você verá que afinal não é conversa do homem, porque é o próprio Deus que depois se manifestará em nome de Jesus na tua vida. Amém? Então preste sua atenção a isso. Você que me ouve aqui, aquele que me ouve em casa, Deus te abençoe. Porém, é o modelo dele. E eu vou terminar só com essa consideração final. Todas essas coisas que eu falei para vocês, eu não faço no púlpito. Faço no meu dia a dia. Porque quando Deus criou o homem, não criou religião. Criou o homem para se relacionar com Ele, para governar a terra. Então, eu não abro mão desse pensamento do cozinheiro que cozinha na casa de um rei, nunca vai cozinhar na casa dele qualquer coisa. Por causa do hábito. Então, quando você aprende a servir Deus com excelência, a tua vida também será impactada pela mesma excelência. Quando um dia me chamaram e me disseram, Mauro, achas que o Espírito Santo merece isso? Passaram o dedo no chão, a poeira. Isso para mim ficou como um estilo de vida. Se não merece ele no templo dele, na minha casa também não. Uma vez disse ao irmão, obrigado pela boleia, mas nunca mais vou aceitar boleia no teu carro. Alguém como eu, não é lícito você me receber com esse lixo no carro. Acho que é o irmão que tem o carro mais limpo. Por quê? Porque não é acerca de mim. Eu só apanhei uma boleia. Mas é acerca dele. Como é que você se maltrata dessa maneira? Ah, não, sou humilde. Quando você está bem da tua vida emocionalmente, o sorriso vai até aqui num guimbo, fazes a tua cama, ninguém te diz nada. Quando não estás bem, um dos sinais que não estás bem, tudo fica assim. Então como é que eu vou ver alguém que não está bem e vou aceitar? Porque se ele não estiver bem, ele vai me maltratar. E eu que não estou habituado a ser maltratado. Eu estou habituado a ser bem tratado por Deus. Eu estou habituado a ser bem falado em Deus. Então, eu de tanto orar, eu me habituei a um nível de comunhão, de relação, que eu saio dali edificado, mano. Quando eu vou sentir assim um risco, um arranhão, quando eu falei contigo, eu disse, vou no meu lugar. Chama-se santidade. Você não pode estar mais exposto. Quer dizer, irmão, o fato de você não estar habituado a ser bem tratado, quando te tratam bem, você até estranha. Certo? Mefibosete lhe disseram, senta aqui na mesa com o rei. Ele disse, não, eu não passo de um cão morto. Ele via-se a si mesmo como um cão. Por que você se vê dessa maneira? Abaixo do que Deus disse. Logo, queridos irmãos, alguém como eu, que vi Cristo habita em mim, eu não posso me desviar do modelo que eu vi, agora ser tratado fora do modelo. Alguém me diz, não, é assim que Deus age. Você quer andar com Deus, você tem que aceitar isso, você tem que ser humilde. Não, a minha humildade chama-se Jesus. Concordar com Ele é a minha humildade. Amém? Amém, igreja? Eu não posso aceitar, não pode. O bom hábito de eu falar com Deus fez com que eu falasse bem com as outras pessoas. O falar com Deus implica ouvir. Logo, quando alguém vem falar comigo, eu não consigo lhe ignorar, porque essa pessoa está a falar. Porque eu, na minha reconciliação com Deus, renovei minha mente. Que quando alguém está a falar contigo, você não lhe ignora. Então, o meu bom hábito de falar com Deus me impede
Desculpa, seu irmão, eu estou a falar contigo, eu sinto que você está me ignorar. Porque quando eu estou a orar e sinto que não está a fluir, eu tenho que parar, alguma coisa está errada. Senhor, onde é que eu falhei que o Senhor não está, eu não dei conta? E Deus me disse, olha aqui, Pai, me perdoa, lido com isso, de repente eu sinto que eu estou a fluir. Isso é espiritualidade. Só que está a pensar que eu estou a te falar terapia de relacionamento. Isso é espiritualidade. Falar é algo espiritual. Por isso que não existe nenhuma outra criação que fala senão o homem. E quando você vai ver os homens, o grande problema deles está em torno do que eles falam ou não sabem falar. A língua, por mais pequena que seja, é um instrumento que provoca guerra. Então, o pecado do homem está na boca dele, porque a vida e a morte estão na boca. Se a amas, comerás do seu fruto. Vais comer o fruto amargo ou o fruto doce, em função do que você fala. Então eu não consinto, nem consigo ouvir alguém que fala comigo com desdém. Alguém como eu não. Só que você acha que você mesmo só acha que você tem que ser liberto. Você tem que ser liberto. Por que você tem que ser liberto da falta de perdão? Porque você consentiu alguém falar contigo de tal modo que te ofende. Então, toda hora ficar ofendido. Não, mas para ainda aí, bloqueia isso. E nunca mais vais lidar com isso. Chama-se santidade. Amém, igreja? Porque quando alguém acha que pode, deve falar contigo de qualquer maneira, já teve que te desvalorizar. Porque a Bíblia diz, sirvamos o próximo como se a Jesus se tratasse. Você falaria assim com Jesus? Como é que você se ousa falar assim com alguém parecido com Jesus? Você acha que o arrependimento é mesmo só de deixar de fumar, deixar de beber? É o arrependimento de uma falsa identidade, de um falso valor. Porque você chora toda hora, Senhor, 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 por causa da maneira que você se sente, a maneira inferior que você foi habituado a ser tratado. Tempos atrás eu fui para uma igreja, quando me despediram no carro, baixaram assim, eu disse, jovem, levanta. Você é digno de olhar para mim. Que isso? Para ele fazer isso, ele se inferiorizar, não faz de mim grande. Quem fez de mim grande foi Cristo. É lixo. Então, sem você se aperceber, a doutrina dos nicolaítas opera nas vossas relações diárias. Nikos mais citas significa dominar sobre os outros. Come on. Está o perigo de você não atentar para o modelo. Todo lixo que entra, você glorifica a Deus. Vou te dar um conselho. Nem toda feia você tem que dar atenção. Tem uma pessoa que vai te honrar e Deus vai te dizer, nela está a beleza da minha santidade. As outras são feias. Não ouve. E se fingires que eu estou a ser orgulhoso, vais te achar na prostituição e vais descobrir que aquele homem era profeta. Sim. Irmãos, você acredita que não há condenação em Cristo? Acreditas, né? Amém. Mas vamos lá falar a verdade. Caíste aí como? Já não te condeno, amém? Mas caíste aí como? Porque você teve que se desprezar para consentir nesse lixo. O que é genuíno arrependimento? Valoriza-te a ti em Cristo e nunca mais vais cair nesse lixo. Por que há muitos que dizem, amém Jesus, mas continuam no lixo? Porque o homem, como ele pensa de si mesmo, assim ele é. Alguém como eu? Alguém como tu? Está aí o problema, que vocês são instruídos na falsa humildade e consentem em todo o lixo. Por que Jesus se removia do meio deles? Por que Jesus se afastava? Se ele veio para eles, porque ele era santo, eles ainda não tinham entendido o nível de santidade dele. Vocês estão a entender isso, igreja? Sabe o que quem já viu aquele quadro, A Última Ceia? Quem já viu o quadro A Última Ceia? Já viram uma pintura? Acho que foi Michelangelo que pintou. Presta atenção ao quadro.
e vais ver o nível de engano nos teus olhos. Naquele quadro tem um homem com uma faca na mão e ao lado de Jesus não é nada os 12 apóstolos, tem uma mulher. Mas você está a pensar que é o que está na Bíblia? Não é. Vai lá, tem lá um monte de coisas. Vai lá ver mesmo, tem uns a conspirarem. Você vai pensar que é a última ceia. Põe para trás isso. Vai só ler, procura só na internet hoje a última ceia, o quadro da última ceia, amplia a imagem. E vais encontrar algumas imagens que já têm números a te apontarem isso. Vê isso, vê isso, vê isso. Porque tinha mensagens subliminares naquele quadro. Aquilo não é uma pintura que retrata o Evangelho. Assim muitos aparecem no nosso meio, dizem ser o que não são. Amém? O bom hábito que eu tenho em Cristo me faz te tratar com honra. Eu não conseguirei fazer diferente. Porque para eu poder te tratar mal, eu tive que deixar de ser quem eu sou, independentemente de quem você é. Eu não vou conseguir, porque seria mudar a minha natureza para te tratar mal. Então preste bem atenção. Você está pensando que você só tem que se arrepender daqueles pecados e você tem que se arrepender da maneira como você se viu a si mesmo. Porque você recusou-se olhar para Deus, que revelaria quem tu és, e olhaste para o diabo, que te disse tu és isso. Então um dos verdadeiros e importantes pontos do arrependimento é esse. Então vou te dizer, deixa a tua casa, deixa o teu carro, não traz aqui o que Deus está a pedir ao teu coração. Está a pensar que eu sou arrogante? Não, você é que tem uma falsa imagem de si mesmo. Amém, igreja? Não sei, eu não consigo. Por mais chateado que eu esteja, mais errado que a pessoa esteja, eu não consigo. Não. E vão sempre me perguntar, mas não falaste por quê? Minha natureza não consegue. Mas te retira. Aí sim. Eu vou me retirar por santidade. Mas não quer dizer que aquilo está certo. Só não posso me misturar. Há pessoas que fazem assim, não, eu sou tímido, eu sou como é que é? Eu sou introvertido. Não, eu não sou introvertido, eu sou mesmo da banal capacete, eu sou alegre, eu sou vibrante. Mas por santidade, não verás o meu rosto 2 vezes. Se você é igual a Jesus, você deveria começar a se esforçar a entender essas coisas. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Deus te abençoe. Que o Senhor te glorifique. Que o Senhor te capacite. E que você seja a réplica do modelo que é Cristo. Amém e amém. Aqueles que estão em casa, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Para glorificar o Senhor, uma salva de palmas em nome de Jesus.